Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, ainda em cima do mar. E sob a sua mão e sob sua égide está o controle e o cetro para determinar a sua vitória. Dia e hora e lugar, tudo na mão do cetro do grande eterno. E Deus neste dia está dizendo: não temas, porque nenhum de repente eu chego com a providência. Tudo parecendo que demora e que está interminável, Deus diz, é no meu de repente que todas as coisas acontecem. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho controle de todas as coisas. Sabe você como é que eu dou, aleluias, o parar da divisão entre o mar e a terra? Sabe você os limites que eu coloco na praia para que você, quando vai até lá, passear e tomar o banho? Sabe você quando aquele vento, o tufão, eu coloco o início e o final? Sabe você de quando vem, aleluias, que a ciência explica que são gotículas presas entre as nuvens, faça o arco-íris aparecer para você, a tua alegria ao amanhecer? Ah, Deus sabe. Então, coloca na mão dele. Não tira de lá. É de repente está chegando. Poderoso Deus, eterno Pai, eu agradeço pela tua palavra de oração. Que chegaria o momento que nós não conseguimos expressar as palavras para chegar no teu trono. E o Senhor disse que envia o Espírito Santo do Senhor inexprimivelmente para levar as palavras no pé daquele que é o dono de tudo. É onde ele coloca todos os inimigos nos escabros dos seus pés. Ele disse: pisa na cobra da serpente, calcanha sobre o leão e o filhote da víbora. Porque o Senhor teu Deus diz: eu faço se cumprir o Salmo 91. Aleluias. Graça e paz, irmãos. Amém? Deus disse: abre os seus olhos que o de repente chega e você vai ver a tua alegria. Aleluia. Enquanto isso, Deus diz: trabalha. Trabalha para mim que eu trabalho para os seus. Trabalha para mim que eu trabalho para os seus. Aleluia. E de repente chega. Aleluia. Amém? Pega as espadas para a glória do nome de Jesus. Está com elas aí. Então, pode aguardar. Pode aguardar, lutando aí, trabalhando. Mas não é aguardar dormindo, não. Guardar, aguardar, esperar no caminho, na peleja. Aleluias. E diz o Senhor dos Exércitos, nesta peleja, onde sua mão não dar, não terás que pelejar. É eu que pelejo. Eita Jesus, não foi assim? Glória a Deus. Eita Jesus. Tanto Josafá, aleluias, como Ezequias, o rei, eles nem botaram a mão. Aleluias. Amém? E foi de repente. Amanhecer. Glória a Jesus, irmãos. O tempo aqui no Nordeste, Salvador, tá frio. Vocês podem ter percebido que tá frio. E aí, a gente inala, então peço perdão. Vou passar a mão, né, na face. Glória a Deus, que é frio em nome de Jesus. Irmãos, eu estou com as espadas. Eu estou aqui abrindo ela aqui agora para colocar diante da palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Pega a senha. Deus está no controle de tudo. E você vai bradar e vai profetizar contra este vale que você enxerga que está querendo destruir. Senhor, na minha força, Senhor, eu não consigo, mas na tua força eu chego onde o Senhor disse que vou estar. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá? Está em Isaías. Deus é tremendo. Isaías, capítulo, estou abrindo aqui a online. Glória a Jesus, nada é acaso, Deus trouxe uma palavra. E vamos passear por muitos lugares em Isaías. Vamos para o capítulo 37, para a glória do nome, que é o Senhor, Rei da Glória. Deus tem trabalho. Nós não estamos apáticos nem insensíveis do que está acontecendo nas nações. Mas eu creio tudo que está dentro da palavra. E na oração nós vamos orar pelas nações,
ao terminar a palavra para a glória do nome de Jesus, conforme o querer do Senhor, que é Ele que conduz. Amém? A partir do versículo 21, está frio para nós. Aqui 24 graus, 22, 23, é frio. Eita Jesus. Mas nesse momento deve estar para os 26, não é frio. A gente sente frio, que nosso inverno aqui é chuva. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para as espadas que ela está fumegando. Dá seu gostei. Curte aí, dá um coração para Jesus. Ele só está esperando você abrir a porta enquanto dá o coraçãozinho para Ele. Glória a Jesus. Para fortalecer o canal, seja no evangelista deste canal. Amém? Para que outras vidas sejam alcançadas. E Deus diz que cada ministério é diferente. Ele usa como Ele quiser, para como Ele quiser. Deus usa como quer. Um tem muitos cenários, outro tem poucos cenários, outro tem a palavra de forma revelada, outro tem a palavra de forma proclamada. Aleluias, Deus. Outro fala a palavra em forma de estudo. Deus faz como Ele quer, usando os seus vasos aprovados. Porque o que não são aprovados não se perdura, não permanece. Aleluias. Amém? Versículo 21. Louvado, exaltado aquele que é o Rei da Glória. Então, Isaías é o filho de Amós, que enviou esta mensagem a Ezequias. E assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouve a sua oração e acerca de Senaqueribe. Olha, anota aí, por favor. Rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A Virgem de Sião despreza a zomba de você. E a cidade de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. E de quem você zombou? Contra quem blasfemou? Eita. Contra quem você ergueu a voz? E contra quem você levantou o seu olhar arrogante? E contra o Santo de Israel? Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo, com carros. Eita, que Deus é tremendo. Sem conta, subi os mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, e derrubei seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. A gente vai para adiante no 26. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado, agora eu executo. Eita. E faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedras. E os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagem, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer. Eu, porém, sei que onde você está, quando sair, quando retornar, e quando você se enfurece contra mim, sim, contra mim você se enfurece. E o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Aleluias. Agora você vai ver o que o Senhor nosso Deus deu sinal a Ezequias. Então você, Ezequias, darei este sinal. Aleluias. De Jerusalém saiu os sobreviventes e o remanescente do monte Sião, e o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. E Senaqueribe voltará de um caminho por 7, de onde ele nunca deveria ter vindo. Este é o resumo da queda de Senaqueribe. Irmãos, aqui é um contexto bem longo, mas fiz questão de dizer de que zombaria. Ele mandou seus mensageiros zombar e disse, por que não vou falar baixo? Eu vou falar alto para que todos vejam o que vocês estão sendo enganados pelo seu Deus. Não foi assim? Que aquele general do rei bravejou para escandalizar e envergonhar e humilhar aquele rei e dizer que todo o seu povo ia perecer com ele. Mas foi em um piscar. Foi em um piscar que o anjo, então, do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírios. Deus avisou. Não se zomba de Deus.
Deus avisa. Não se zomba de Deus quando um homem ou uma mulher de Deus está sendo usado para falar da palavra do Senhor. E aquele território no qual era realmente decreto de destruição, que o versículo 29 sabemos que era decreto, diz, olha, vai ser sitiada, vai ser fornalha de altar, vai ser lançada ao chão. Porque Deus tinha um trabalho a executar com o povo dele. Quando ele chamou de Ariel, era a cidade de Jerusalém. E aí Deus foi usando o profeta para aquele que viria antes, 700 anos antes de Jesus, na qual ele tremendamente, quando Isaías declarou lá no capítulo 9, que ele disse que aquele que o jugo da carga, chamado de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte, eita, de Pai da eternidade, de príncipe da paz, é o Messias, o Rei dos Reis, que estaria aqui, para que com suas pisaduras fomos sarados e curados, porque diante, em direção daquela cruz cruenta, Isaías veio em um tempo onde revelou antes lá para o Império de Roma, longe de que haveria um tipo de morte de cruz. Não havia cruz nesse período, irmão. Não era esse o tipo de instrumento. E aquele profeta que estava ali, que disse que no dia que viu aquela cidade, aquele país, aquela nação se decaindo, se acabando com aqueles homens mentirosos que estavam à frente do poder, usavam o nome de Deus de maneira mentirosa, porque queria falar de Deus de maneira que convém aos seus ouvidos. Tá diferente do dia de hoje? Falar de Deus como alta ajuda. Vamos fazer... respirar até 10. Vamos fazer um manual da sua prosperidade. Esse é o manual que você faz desse jeito para realizar determinada aliança com Deus. Aqui é o manual que você vai dizer, olha, que você abre sua porta. É o manual que você vai ter sua empresa com uma frota de 100 carros. Eita. Falaram disso lá atrás. E quando Isaías, lá no capítulo 6, estava ali orando no templo, se dizendo, chorando de desespero, dizendo assim, que é isso, meu Deus, que povo está fazendo esse? Ali dizia também que Jeremias foi ali ao encontro, estava ali, foi ao encontro dele para dizer o que estava ocorrendo, que eu perguntei, ele disse, me dê notícia, profeta, olha, perguntando para outro profeta, me dê notícia como está aí fora para Jerusalém. Já era esse cenário aqui, que Deus vinha com a mão forte, através de um rei duro, aleluias, de uma mão servil, para que pudesse executar os planos de Deus. Então hoje, a palavra de hoje, nos faz um chamamento de que nossos ouvidos possam estar acostumados de eu querer ouvir só o que nós queremos. De autoajuda, de que tudo você pode, para aqueles que creem no Senhor, das promessas dele sobre sua vida. E ele fará muito mais do que fez Jesus. Quando você crê e deitar nas Escrituras e andar sobre elas dentro da justiça. E aí a gente foi entendendo que quando Deus tem projeto para nossas vidas, ele diz, eu não a tolero mais. Teus inimigos agora são meus inimigos. A questão do teu encalço, agora eu coloco debaixo dos escábulos dos meus pés. E tu pode já começar a exaltar, exortar o nome do Senhor com Salmo 91 todos os dias do amanhecer para a sua vitória que está próxima. Aqui diz que no de repente, do Senhor, ele faz todas as coisas. No de repente de Deus, ele traz o que mim para você da promessa que está escrito. Aqui diz que Senaqueribe voltou como os demônios voltam de um caminho do qual ele nunca deveria ter vindo, por 7 ele retorna. Aleluias! Porque esse é o nosso Deus. O de repente de Deus. Aleluias! Porque ele é bom, poderoso, majestoso, imbatível, tremendo, em cima do mar. E Deus, quando levanta os profetas na terra, ele disse, eu uso os profetas de ontem e de hoje com meu nome, aqueles que estão, olha, deitados na palavra e não para o seu bel prazer.
Porque Deus disse assim, olha, quando ele soprou que os gentios iam receber as porções, lembra das estrelas? Seriam incontáveis na terra da descendência de Abraão, se cumpriu em um povo do qual o povo dele rejeitou o Messias. Então vai ser sobre esse povo gentil. Vocês vão ver coração aquecido, pés e mãos fortes para caminhar com o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que disse, eu, aleluias, estarei contigo, não temas, porque no mundo terás aflições, mas eu não deixarei sozinho. E no de repente, todos esses que te oprimem, todos aqueles que te envergonhou, eu venho e dilacero. Deus diz aqui, olha, que destruiu todos. E conforme a palavra do profeta, o inimigo do rei voltou para suas terras, onde um dia Deus teve misericórdia e levantou outro profeta para orar para aquele lugar. E chegando lá em Nínive, seus que estava de usura, pelo poder, o matou. Deus disse, não levanta inimigo contra o povo meu, porque é o tempo e a hora que eu chego no dia e a hora e devasto essa situação que até hoje para você está sendo de vergonha. Por quê? Porque começou a já rir do Deus que você serve. Já começou a rir de como você está. Já começou a dar risada. Você já viu? Isso é parafraseando. Você já viu como ele anda? Tá todo mais maltratado do que quando ele era antes. E o Satanás querendo ali, ó, usando boca desses que dá empresta para o diabo para rir de você. E diz, vai ser no meu repente. Vai ser no meu de repente que eu vou calar a boca desses seus que zomba de você, que diz que tá mais feio, que diz que está mais despido de roupas luxuosas, diz que você nem sequer as portas estão abertas para você. Deus diz, eu vou dar o de repente sua vida, e esses que abocanha com maldade de palavras de maldição praguejando contra a sua vida, vai ver o de repente de Deus em você. Porque o Senhor diz que eu pego, esmago, esmiço e coloco debaixo dos escábulos dos pés. Você sabe o que é escábulo, irmão? Aquele instrumento que escora os pés de um rei. Ah, Deus disse, o que você hoje está sendo calçado de humilhação, Deus vai te colocar diante de pé, para que todos vejam no alto retiro, cumprindo o Salmo 91. Que no alto retiro eu te coloco e todos vão ver e vou despejar sobre você a minha glória, o meu amor, a minha cura, a minha libertação de situações que tá pegajosa em sua vida. E diz, é o meu de repente que vai chegar e Deus vai fazer sobre a sua vida. E receba para a glória do nome de Jesus. Tu sabes do que se trata. Tu sabe do de repente de Deus em sua vida, sobre esse vale e nesta vala de bocas de Satanás que fica sendo dado liberação para falar contra a sua vida, para zombar de você, que não se cumpre no que fala, do que Deus te usa. Deus diz, é no repente que você verá que a glória do Senhor sobre sua história. E o inimigo do Senhor diz que ele esmaga e volta de um lugar. Por 7 retorna e não se levantará mais contra a sua vida, essas bocas de demônio, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual do inferno, das potestades, usa as bocas que dão legalidade contra a sua história. Mas Deus disse que eu faço isso para engrossar você, para você se fortalecer. Enquanto muitos riem e olham de você que não vai acontecer nada, Deus, vai acontecer no meu repente. É no meu repente que acontecerá. Porque o Senhor disse que promessa é promessa, palavra está escrita, o que está escrito ninguém rasga. Aleluias, e todos verão a glória de Deus. Poderoso Deus, eterno Pai,
Aqui na palavra do Senhor, o Senhor disse que foram 185 homens mortos, que os anjos teus veio e acabaram com todos eles. E aquele que estava de cabeça, enfileirando, aleluias, que mandou através de emissários teus, ele mesmo padeceu na mão do Senhor, enviado as espadas dos seus próprios. Assim, Senhor, aqueles que estão se levantando contra o teu nome, Senhor, espalhando bocas falsas em muitas nações para falar do teu nome, Senhor, vai cair por terra, Senhor Jesus. E nós aqui vamos orar para as nações. Poderoso Deus, eterno Pai, o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que faz o amanhecer, é o Senhor que faz o entardecer, é o Senhor que traz o dia, é o Senhor que traz a noite, é o Senhor que diz que durante o dia tem 12 horas e que anda diante de tua presença não tropeça em pedra. Tropeçado ferirá a cara, Ares. Tropeçados ficarão aqueles, Senhor, e nações que estão levantando contra o teu nome para dizer que o Senhor não faz nada. E as nações que estão em guerra, Senhor, tudo no teu controle. Quem o Senhor quiser derribar, o Senhor vai derribar. Quem o Senhor quiser exaltar, o Senhor vai exaltar. E colocar sobre homens fiéis à tua palavra, liderando um povo em nações e derrubando mentirosos, zombadores deste lugar. Amém? Protegendo o povo em nações da ira, da mão do inferno. Deus bota a guarda. É o que o Senhor diz hoje no dia do Senhor, trazendo mais um maná. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus por essa linda e rica oportunidade.